Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Seja muito bem-vindo ao programa nova. Meu nome é Luciano Souza, eu sou analista de investimentos, professor particular, operador de ações e opções de ações. Cara, são 7h30 da noite, horário de Brasília, mas estou cá para fazer o vídeo de fechamento. Não fiz segunda, pô, foi jogo do Brasil. Aí ontem eu tive que fechar uns negócios da empresa. Final de mês, início de mês, para mim é sempre muito corrido, mas cá está. Estou, né, no compromisso com vocês de fazer vídeo de fechamento e estou aqui acompanhando esse desastre de Bélgica versus Senegal. Senegal ganhando até os 85 do segundo tempo, 2-0, vai lá em 3 minutos me toma 2 gols. Cara, que isso. Pra quem não sabe, eu sou um grande fã de futebol. Não consigo acompanhar meu time do coração, que é o Flamengo e o Remo, lá do Pará. Eu sou paraense, são meus dois times do coração aí, muito mais flamenguista, né, o time que eu escolhi desde criança, mas tenho um apreço enorme pelo Remo, mas não consigo acompanhar o futebol como eu gostaria, por todas as atividades, né, então eu escolho 2 competições, 3, para acompanhar. Mata-mata de Libertadores, mata-mata de Champions e Copa do Mundo. E cara, Copa do Mundo, meu amigo, eu acho que já teve 70 jogos, eu não assisti 2, só isso. Então, realmente tem sido bem intenso esses últimos dias, mas tem sido muito legal. Eu gosto bastante. E lá no grupo sempre a resenha rola solta, então é bem divertido. Então vamos lá, meus amigos. Fechou o mês, fechou o trimestre, fechou o bimestre, fechou o semestre. Vamos ver o que os gráficos têm a nos falar. A CWI fechou o mês em queda de 0,30, não é nada, né? Depois de tudo o que fez no mês de maio, que subiu 4,60, no mês de abril, que subiu 9,50, né? Então, uma correção completamente normal. Gráfico diário segue aqui dentro de uma congestão em forma triangular. A gente vê que tem aqui topo mais baixo e temos aqui fundo mais alto. Então, tem que esperar isso aqui romper para algum lado, né? Emergente, mesma tocada, puxado pela Coreia e Taiwan principalmente. Abril subiu quase 13, maio subiu 7,20, junho ainda subiu 0,20, mas bastante volatilidade. No gráfico diário temos aqui uma super deriva. Vamos ver se isso aqui vai acionar para baixo, né? Lembrando que a deriva nada mais é do que um canal de alta e uma tendência de alta. Um canal de baixa e uma tendência de alta vira bandeira, né? Então, é isso. Emergente menos China, mesma tocada. Largou um dojizão no gráfico mensal. O gráfico diário tem uma deriva para baixo, mira a parte baixa do canal. América Latina não acompanhou o movimento. Maio e junho caiu, né? Lá em abril subiu 2,50. Em maio cai 4,12. E junho cai 2,15. Veio na média de 9. Mas isso aqui é o 9,3 de compra se rompe a máxima do mês anterior. No gráfico diário, a gente pode ter um ombro cabeça a ombro aqui, temos um fundo mais alto, tá brigando aqui na média de 20, se esse negócio toma tração aqui, vem rápido buscar a média de 50, a média de 100, né? Então vamos ficar bem de olho nisso. Assim como é WZ. WZ, diferente dos outros amigos, perdeu a média de 9 no gráfico semanal, né? Em uma queda de 3,01% em junho, depois de recuperar bem, tá? Vamos lembrar disso. Em maio caímos 9,55%. No gráfico diário estamos aqui agredindo essa LTB e temos aqui em fundos mais altos, na média de 200, em uma região de demanda. Então tá bem bonito esse movimento, cara. Tá bem bonito mesmo. A hora que esse negócio aí resolver romper, não tenho muita dúvida de que isso aqui pode romper, pode correr com muita violência, né? Pô, me agrada o ABV aqui? Não, não me agrada. O volume também agrada? Não, não agrada. A gente vê que vem vindo uma queda nesse volume, né? E muito disso tem a ver justamente com a lateralização. Quando você tem um ambiente de lateralização, é normal que você tenha uma queda de volume de forma considerável, né? SPY. SPY engatou abril subindo 10,5%, maio subindo 5,26%, e aí junho caiu 1,03%, mas ainda assim entregou o melhor trimestre em 6 anos, né? Então realmente foi muito forte esse trimestre aí dos Estados Unidos, né? E no gráfico diário, diferente do ACWI que tem uma contração, aqui a gente chegou a ter um fundo mais baixo, né? Então se a gente traça
essa LTB por baixo, o que que nós temos aqui? E já é um canal, né? E já é um canal. Pô, Luciano, você acabou de explicar a deriva, então isso aqui pode virar uma bandeira de alta? Pode, pode. Se romper para cima e confirmar, será sim uma bandeira de alta, né? E para baixo teria que vir perder o fundo anterior para poder seguir na dinâmica do canal de baixa, né? O que que o OBV nos fala aqui? Acompanhando o movimento do preço, tá? Então nada de muito assustador nisso daqui. SP à vista aqui não perdeu fundo, tá? O SPY sim, SP à vista não. Então aqui no SP à vista nós temos a contração de volatilidade, topo mais baixo, fundo mais alto. E no mensal, aquela mesma pegada ali, correção normal em junho. Nasdaq engatou em maio, em abril, quase 16%, maio 10,5% e junho caiu 0,30%. O gráfico diário também aquele cenário de contração, topos mais baixos, fundos mais altos e esperar esse negócio romper para algum lado, né? Já o Dow Jones não, cara. Dow Jones subiu e subiu bonito. Tivemos um abril subindo 7,40, tivemos um maio subindo timidamente 2,5, mas tivemos um junho subindo 2,30 frente aos seus irmãos ali que caíram, né? No gráfico diário chegou a renovar topo histórico, tá indo para aquele alvo de 161 lá do gráfico semanal, né? 2000 também, né? Tivemos abril ali subindo 12,20, maio 3,99 e junho 3,67. Então subindo bem. E é impressionante esse 2000 aqui subindo, ainda mais pensando que o T10 vem subindo de forma agressiva, né? Então, muito interessante isso. E o SPX mesmo, né, que é o avistão, mesma leitura aqui, tá? Contração de volatilidade, fundo mais alto, topo mais baixo. Esperar o que ele vai aprontar. T10. T10 no mensal vem numa grande contração de volatilidade há muitos anos, né? Desde 2023, uma grande contração de volatilidade, bateu a parte alta. No gráfico diário rolou uma correria bizarra ontem. E aqui eu tô muito de olho nessa LTB, porque se romper essa LTB de forma contundente, a expectativa é ir buscar o stop dos vendidos nos topos anteriores, né? E para baixo? Para baixo tem sim um pivô de baixa ativo, mas não deu oportunidade ainda de entrar nesse negócio. E caso dê uma oportunidade, aí o objetivo técnico para baixo vai ser 161, 200%. O DXY fechou o seu mês aí subindo forte, 2,23%. Maio subiu 0,88, abril caiu 1,83. E aí no mensal aqui a gente vence uma média de 20 períodos, não vem agredir a média, né? Desde lá de março de 2025. No gráfico diário segura na média de 9, acionou 9,3 de compra, para cima mira 101,500 e continua muito forte, tá? Então é isso. O VIX segue naquela dinâmica, né? Chegando novamente nos 16, e aí vocês já sabem. VIX abaixo de 16, compre proteção. TBC, gráfico mensal numa socada violenta, é o 9,57%, veio buscar topos lá de 2022, tá na média de 9. No gráfico diário tá em super tendência guiado pela média de 9. Para baixo tá mirando a região dos 25,50 e média móvel de 200 períodos. Minério de ferro, mensal não adianta olhar, isso aqui é contrato futuro, né? Minério de ferro diário, reagiu naquela LTA que a gente mapeou no gráfico semanal, né? Então, um movimento bastante técnico é o momento, agora é romper essa média de 200 para cima. Petróleo caiu 3% hoje, uma queda sinistra no gráfico mensal, gigantes 20%. E o gráfico diário guiado em uma super tendência de baixo pela média de 9, para baixo mira 20,6403. É isso, estava falando aqui no grupo que vão garfar o Senegal, vão dar pênalti agora. Que loucura, cara, que loucura. O ouro, pessoal. O ouro gráfico mensal. Temos aí o quarto mês de queda depois do ouro ter batido lá os 4.895. O negócio veio ali, engatou uma queda em março de 11,50.
Abril 1%, maio 1,70% e junho uma queda de 11,70%, cara. Agressivo, tá? Agressivo. No gráfico diário, bateu média de 9, sentiu a região por ali. Para baixo, mira parte baixa do canal. Tem média de 20 no mensal também. E essa média de 20 precisa de atenção, né, pessoal? 3.800. Essa média de 20 não é testada desde outubro de 2023. Isso aqui engatou uma super tendência de alta no gráfico mensal de forma bizarra. E uma volta na média de 20, se rola um PC de compra por ali, ficaria bem interessante, tá? A prata, mesmo esquema. E no gráfico diário, a prata tá ali na região de 200%, parte baixa do canal, coisa e tal. Pode formar uma bandeira de baixa aqui no diário? Pode. E aí para baixo mira 49,80, mas tem essa média de 20 aqui no mensal, tá bom? Pô, tive que pausar aqui para assistir. Juiz, foi pênalti, eu concordo. Enfim, mas pênalti aos 120 minutos, Bélgica vira em cima de Senegal. Cara, o futebol é cruel. Por isso que eu gosto do futebol, cara, que camisa pesada pesa, sem dúvidas. Vi de Brasil esse última segunda-feira, mas o futebol é jogado, né? 90 minutos, pode ir 120. Você tá ganhando de 2-0 e aos 85 do segundo tempo você toma uma virada em 3 minutos, é brabo, é brabo. Mas é isso aí. Por isso que é um esporte tão divertido, né? Vamos lá. EFA, pessoal. Europa. Mensal. Engatou o terceiro mês de alta aí, subindo 0,69. É o ETF da Europa, né? Renovou o topo histórico. Gráfico diário voltou na média de 50. Vamos ver se vai sair mais um pivô alinhado da média de 50 aqui. Boa. Londres. Londres mensal fez uma correção na média de 9. Acionou em junho aqui um 9,3 de compra. Tá com o caminho aberto para cima. Gráfico diário numa grande lateralização, mas tá com o caminho para cima. Alemanha tá numa lateralização, cara, desde maio de 2025. Jesus amado. E é isso, segue na lateralização, nada para fazer. França acionou aqui um PC de compra, tá indo para cima, mira topo histórico. O gráfico diário rompeu aquele triângulo, agora usa a média de 20 como suporte. Pode rolar uma bandeirinha por aqui, para cima, mira topo anterior, né? E Itália, temos super tendência, né, no gráfico diário ali. Terceiro mês de forte alta, subindo 4,40% no mês de junho. Gráfico diário média de 20 sendo usada como suporte. Suíça também renova topo histórico, também segue em tendência de alta, em super tendência de alta no gráfico diário. Média de 9 sendo testada. Pode rolar o 9,3 de compra aqui. E o mensal segue muito forte, né, cara? Tem que falar. Euro 50 também renova topo histórico, tá muito bem. Tá fazendo um teste de topo no gráfico diário, por baixo tem médias como suporte. Lá na Ásia temos Tóquio. Tóquio, junho fechou em alta de 5,60%, maio em alta de 11,80%, abril em alta de 16%. Cara, super tendência no mensal, uma parada bizarra, tá? Bizarra. Acionou o negócio e foi embora. O gráfico diário deu aquela falha de fundo, acionou um PC de compra e foi-se embora, cara. Negócio impressionante, tá? China 50, mensal fez um teste de topo, gráfico diário, pô, parece uma costura disso aqui, né? Costurando a média, nada para fazer aí. Hong Kong perdeu média importante no gráfico mensal, gráfico diário em super tendência de baixa, mirando a região do 21.700. Hong Kong Tech testando média de 50 no mensal, gráfico diário também numa super tendência de baixa guiada pela média de 9, mas a vantagem é que quebrou essa média de 9, né? Então para cima mira média de 20. Coreia, o que eu falo é Coreia? Em abril subiu 31,88, em maio 33, em junho 0,80. Mas é clara, tava evidente, claríssimo, cristalino que tá perdendo força, né? Então se esse diário me chama esse pivô de baixa aqui, isso aqui tem espaço para uma correção, e pô, vamos combinar? Pudera, né? De abril de 2025 para cá o negócio subiu 350%, então uma correção é completamente normal, tá? Austrália, gráfico mensal tá de lado ali desde agosto de 2025, completamente de lado. Diário também completamente de lado. E o Bitcoin? Bitcoin testando média de 50 no gráfico mensal,
tá em super tendência no mensal, tá? Tá testando essa média de 50. Como é que é o histórico dessa média de 50 aí no gráfico do Bitcoin? Bom, desde que ela existe no gráfico mensal, nunca foi perdida, né? Chegou a violar sim, a perdida mesmo não, né, ainda tem a barreira da média de 100 abaixo, então é isso. Gráfico diário, cravou os 57.600, baita volumaço hoje, tá? OBV fazendo um Advanced Breakup, interessante esse movimento do Bitcoin, tá? Interessante mesmo esse movimento do Bitcoin. E Ethereum, parte baixa de lateralização no gráfico mensal, gráfico diário na mesma situação. E volumaço hoje também, tá? Volumaço. Pra cima tem que vencer média de 20 aí pra poder andar. E o dólar? O dólar no gráfico mensal bateu média de 100, acionou o Haramice mês passado e foi-se embora. No gráfico diário tem aquele OCOI ativo, veio na média de 20, acionou e agora tá uma caporrendo aqui, tá? Se vencer essa média de 200 aqui, tem espaço e tem espaço para correr, né? Então tá bem interessante. Euro 50, euro 50 não, euro, por cima tem média de 9 como suporte e por cima aqui tem essa média de 100 no gráfico diário como resistência. Vamos falar agora do nosso mercado. DI mensal não adianta a gente olhar muito, né? No máximo olhar o gráfico semanal, mas tem que ser o diário aqui na verdade. No diário bateu na média de 50, reagiu por ali, tem uma falha de fundo por enquanto. Pra cima tem médias como resistência. Nota que é o seguinte, se perder 14,085, a gente mira 13,670. E pra cima tem que vencer essa média de 9, média de 50 no diário, tá? Amanhã vai ter payroll, lembrando que sexta-feira é feriado nos Estados Unidos, então a briga é boa. Vamos ficar de olho nisso. Ibovespa. Ibovespa gráfico mensal. Testou topo histórico abril, voltou tudo. Caiu maio, caiu junho. Claramente está perdendo o ímpeto vendedor aqui. A gente vê pela redução da amplitude dos candles, redução aqui da amplitude da sombra, a sombra inferior, média de 9 como suporte. Nossa, Luciano, então você está falando que isso aqui é um 9,3 de compra no gráfico mensal? Sim, estou falando. E no gráfico diário a gente está tendo uma lateralização em cima da média móvel de 200 períodos. E cara, não vai me surpreender, não vai me surpreender e eu preciso que vocês estejam prontos para esta possibilidade aqui, ó. Mercado, fundo, topo, fundo, topo. Isso aqui pode acontecer, ó. Volta na média de 20, reage, usa a média de 20 como calcanhar para fazer um pivô de alta e sair da lateralização. Estejam preparados para isso aqui, tá? Estejam preparados para isso aqui. E se acontecer, cara, vai ficar muito interessante, tá bom? Esse mensal aqui, se acionar, o endereço para cima é no topo histórico. Fica bastante interessante. Icon voltou nas médias no gráfico mensal. Cara, se sai um pivô alinhado em média de 20, 50, 200 no gráfico mensal do Icon, tem muito o que falar, né? Esse negócio mira topo histórico. E o topo histórico disso aqui é lá em 2021. Será que finalmente vai ter o momentum das small caps? Vamos ficar de olho. Gráfico diário, pode rolar um pivô alinhado em média aqui, tá? Que mais? IX. IX, gráfico mensal, mesmo movimento do Ibov, voltou na média de 9, 9,2 de compra, gráfico diário estourou a deriva, voltou na média de 20, isso aqui agora pode formar um pivô de alta, alinhado na média de 20, alinhado na LTBK, isso aqui tá bonito demais, meu. Nossa senhora, você tá doido? Esse vídeo vai soar que eu tô muito otimista, né? Mas não é isso, cara. Como alguém que olha o gráfico, é extremamente importante que eu olhe com imparcialidade e reaja ao que o mercado está fazendo. Vídeo hoje no intraday. Eu comprei e vendi o mesmo ativo. Mas por quê? Momentos diferentes, né? Então é isso que a gente tem que ter em mente. E o IFNC? O IFNC chegou a perder média de 9, para baixo tem média de 20 como suporte.
no gráfico diário, chegou a perder média de 200, tá brigando por aqui, média de 20 já inclinou para cima, tá numa dificuldade do cacete de vender 111 aqui, e agora a gente pode ter um pivô alinhado em média de 9 e 20. Mas a missão é vencer 18.387. E caso faça, endereço 19, 19.500, 20.300. Então, muitíssima atenção nisso aí, tá? Muita atenção nisso daí. E o Imate? O Imate voltou na média de 20, depois de ter rompido aquela grande lateralização. Vai rolar um pivôzão alinhado nessas médias aqui? Vamos ver. Gráfico diário cumpriu, né? Veio teste de fundo, falha de 111, largou um candle hoje interessante, mas tá em super tendência guiado pela média de 9. Por enquanto, nada para fazer, tá? Imob. Imob, gráfico mensal. Meu medo é essa lateralização de longo prazo aqui, cara. Ó, fundo lá na pandemia, topo anterior à pandemia. Nossa senhora. Preciso usar essa média de 20 aqui para catapultar esse negócio para cima. No gráfico diário, já chegou a confirmar um pivô. Tá usando média como suporte. Vamos ver se vai sair um pivô alinhado nessas médias aí, né? A gente traça fundo, topo. Tem que vencer 1.406. Vamos ficar bem de olho nisso daí, tá? Utilities. Utilities também bonitão. 9,2 de compra no mensal. Quase acionando, inclusive. Gráfico diário rolou aquele fundo duplo de 8 de Nápoles de compra. E agora tá vindo um pivô alinhado na média de 9 aqui. Bonito também, cara. Bonito, bonito. Romper esse topo aqui de 19.220. Dólar. Dólar tá na parte alta daquele canal, no gráfico mensal, o gráfico diário ainda tá indo lá. Pode rolar uma couple handle aqui? Pode. Mas para quebrar essa estrutura que vem do mensal desde dezembro 24, ainda tem um passo, né? Não é tão simples assim. Índice, mesmo esquema. Gráfico mensal veio nas médias, gráfico diário, olha como reagiu bonito esse índice, cara. Será que vai vir um ombro, cabeça, ombro aqui? Ó, se vier, você viu primeiro aqui, hein? Fundo, fundo, fundo. E aí, a neckline aqui em cima. Cara do céu, se isso aqui sair, vai ficar bonito demais. E aí, a gente vai usar isso aqui, ó, fundo, topo. Se fizer esse movimento, meu parceiro, em cima de média de 100 no gráfico mensal, em cima de média de 50 no gráfico semanal, em retração de 50% de toda a pernada de queda. Cara, isso aqui tá bonito pra caramba, viu? No. Axia. Axia voltou na média de 9, 9,2 de compra mensal. Gráfico diário, movimento muito técnico. Muito técnico. E agora é fazer a progressão topo e fundo ascendente usando essa média de 20 já inclinada para cima como suporte e sair daqui aquele pivô maroto de alta, mirando retração de 61 de Fibo e mais. Muito bonito. B3. Tá testando uma zona de demanda no gráfico mensal. Gráfico diário, boa reação. Vamos ver se vai sair um dia de Nápoles de compra por aqui. Me chama a atenção a corrida que o OBV deu, tá? E agora é romper essa média de 20, formar esse fundo duplo aqui de 8 de Nápoles, vai ficar legal. Banco do Brasil. Banco do Brasil. Tá numa zona de demanda no gráfico mensal. Eu já vou colocar o alarme na máxima do mês de junho. Romper a máxima do mês de junho. Só que estando em um ambiente de lateralização, qual que é a tendência? Em buscar 26,40. Nossa, Luciano, mas o que pode justificar Banco do Brasil a 26,30? Porque o fundamento isso, pipipi, popopó, pererê. Eu lá sei, cara, eu não sou fundamentalista, eu sou analista técnica. O gráfico pode dar compra, do jeito que ele pode romper fundo aqui. E aí a gente vai aguardar calmamente. No gráfico diário, para quem tá lá no grupo fechado, lembra isso aqui, ó. Fundo, topo. Média de 20 sendo testada. Rolar esse calcanhar aqui de um pivô de alta, o endereço lá para cima, meu amigo, ó, 21,49, 22,16. E aí a gente pode já começar a traçar a retração do movimento inteiro. Ainda não, uma coisa de cada vez, vai.
Uma coisa de cada vez. Então, para cima aqui, vai mirar lá no 21,50, que é justamente a parte alta desse canal, né. Bem, bem, bem interessante. Vamos ficar de olho nisso, né. Bradesco. Bradesco, mensal. Chegou a perder média de 9, não deixou nenhum setup no mensal. No gráfico diário, tá querendo romper essa deriva para cima. Já tem aqui um calcanhar de pivô muito bem claro nas médias. Agora é vencer, né? 18,41 sendo vencido, abre caminho para 19, 19,50. BB Seguridade, correção na média de 20 hoje, porradão. Gráfico mensal rompeu o topo histórico e continuou com caminhos com caminho livre, né? Com céu livre. Ah, rolou uma queda mais forte hoje? Rolou. Mas isso aqui também poder-se-á formar uma bandeira de alta lá na frente, né? A gente projeta aqui este topo com este topo, traça isso aqui para baixo. E aí, se o mercado segue nessa dinâmica aqui, daqui a pouco estoura para cima, PCzão de compra mais bandeira de alta, né? O que vai ser, não sabemos. Bom, vamos mesmo a leitura do Ibov do índice, né? 9,2 de compra aqui. 9,2, fechamento 8,516, 8,428, 8,409, 9,3. 9,3 de compra, se foi a máxima do mês passado. E no gráfico diário, olha o pivôzão saindo aqui, cara. Fundo duplo. Ah, mas a política, mais o macro, mais o fiscal. Cara, é libertador quando você escolhe análise técnica para seguir, que aí você vai seguindo o que o preço tá mandando. E é isso aí, tá bom? Então tem que vencer 172 e vamos embora. EPAC. Aí na média de 9 no mensal, parte baixa de canal. Não é um 9,3 de compra bonitinho, nem 9,2 que chegou a acionar lá em cima, mas é uma bela reação na média de 9. Perdão. No gráfico diário, já vemos aqui o protótipo de Okoi, ó. Ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, no capricho. Já vejo até a neckline. Aqui, ó. Olha que maneiro. É só romper média de 50 aqui e vamos pro sucesso. Coisa bonita, viu? Tá bonita. Embraer. Embraer mensal, PCzão de compra. Gráfico diário já tinha saído daquele canal. Fez pivô alinhado em média. Já tá na primeira retração. E tá indo, cara. Rompeu 83,13, caminho 87, 90 e vambora. Itaú, bonitaço. Não deixou nenhum setup no mensal, mas tá bonito pra caramba. Performance relativa no mês de julho foi espetacular. Gráfico diário testando média de 100, já tem pivô alinhado em média, já está confirmado, endereço para cima 43,40, 44,70 e deixa arder. Petrobras. Cara, difícil pensar que Petrobras não vai querer beliscar esse 34 na média de 20. Difícil, ainda mais com aquele petróleo lá pesado do jeito que está. Gráfico diário em super tendência de baixa, mirando 37. Luciano, mas isso aqui é uma trap do diário? É. Com divergência da BV? É, também. Tem assimetria? Também tem. Faz sentido uma compra? Aí você tem que estar dentro do grupo fechado para ouvir o resto da análise, né? Amanhã eu vou mandar cedinho lá e o que, que eu vejo aí neste papel, né? Para você que quer participar do grupo fechado, aqui na descrição do vídeo tem um link, né? São 4 grupos. Você vai ver lá que tá escrito que são 3, tá? Mas não, são 4 grupos. Em um grupo só de análise, um grupo só de operação no Brasil, um grupo só de operação nos Estados Unidos e um grupo com chat aberto, tá? No grupo 1, 3 e 4 só eu falo. E no grupo 2, chat aberto, muito organizado, é onde rola a sala ao vivo também, e é bem legal. Além disso, também tem a planilha do Google com todas as operações lá para você acompanhar, beleza? Então é isso aí. Tem que fazer parte do time você também. PetroRio. PetroRio, gráfico mensal. Aí, ó. É isso aqui que eu espero de Petro. Veio buscar o objetivo de 51,62 que a gente já vinha falando há um tempão, exatamente na região de demanda no gráfico mensal. Cara, isso aqui é poético. Que é poético.
Tá louco. Olha aqui, Pierce Line Pattern bonito no gráfico diário, cara. Bonito, 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 bonito. Você não entendeu o que você tem que fazer depois dessa ênfase toda e eu não posso fazer mais nada. Localiza. Média de 20 sendo testado mensal. Imagina um pivôzão alinhado nessa média de 20 no gráfico mensal. Nossa senhora. E no gráfico diário também pode sair a mesma coisa, né? Tem um fundo, tem um topo e vencer 43,50. Se o fizer, vai ficar maneiro. E Sabesp? Sabesp é nosso xodó lá no grupo, cara. Quase arrumando um papagaio e colocando o nome de Sabesp. Lindo, né? Canalzão no gráfico mensal, gráfico diário deu compra e, cara, foi bonito, cara. Essa daqui eu falei no Twitter, essa aqui eu falei no vídeo de fechamento, essa daqui, pô, essa daqui, quem não pegou, cara, pelo amor de Deus, viu? Vale. Vale bater média de 9 como suporte no gráfico mensal. Tem aqui um 9,3 de compra? Tem ainda sim, mas no gráfico diário tá dando um triângulo chatonildo aqui e nada pra fazer. E VEG, gráfico mensal, voltou nas médias. Gráfico mensal de VEG tá chato, né, cara? Porque isso aqui tem uma grande lateralização que vem desde lá de trás. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia segurou, né, cara? Ó, zona de demanda aqui. Zona de demanda. Gráfico diário fez aquele movimento bonito, agora lateralizou aqui em cima. Pode sair uma bandeira de alta daí? Pode, mas tem que vencer essa média de 100. E é isso, tá bonito. O BV já foi, né? O BV já foi, Advanced Breakup bonitão. Cara, então você vê, né? Muito ativo aqui no Brasil, tá bonito, cara. Muito bonito. Aí você olha aquele movimento lá da Coreia, você olha o movimento lá da Nasdaq, você olha ali o movimento do Dow Jones. A nossa bolsa é muito mais atrelada ao Dow Jones do que ao SP500, justamente pela ausência de tech do Dow Jones, que é o nosso caso aqui também. Então acredito muito que estamos próximos de ver uma rotação que beneficiará commodities, indústria e etc, tá? E aí, cara, quem tiver com o machado afiadinho vai pegar muita coisa boa, tá? Muita coisa boa. Então é isso. Bom, não dá pra gente ver os destaques do mês aqui, né, pessoal? Não dá pra ver porque já mudou o esquema aqui no Profit, mas é isso aí. Com o que eu falei aqui já dá pra você dar uma mapeada legal em tudo que a gente tem pra fazer aí, tá bom? Um excelentíssimo mês para todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigado pela companhia de sempre. Se você gosta desse vídeo, não se esqueça de deixar o like. Quiser deixar algum comentário aí, é sempre muito bem-vindo. É essa forma como o YouTube entende que o vídeo é interessante, vai recomendar isso aqui para mais pessoas. Me segue lá no Twitter, @noalvoluciano. Meu Instagram é a mesma coisa. O grupo aberto lá no Telegram, né? Tem mais de 1.500 pessoas. Também é o mesmo nome, @noalvoluciano. E para você que quer vir fazer parte do grupo, eu sei que não tem vaga para todo mundo, o grupo é fechado, são 162 vagas. Abriu uma vaga hoje que eu ofereci primeiro pro pessoal lá no grupo fechado, que aí eles podem fazer indicação e etc. Mas quem sabe não é a tua vez, né? Você tá ouvindo isso aqui, você tem interesse em vir fazer parte do grupo, eu não guardo vaga, tá? Você mandar mensagem e alguém já tiver entrado em contato antes, mas não fechou, paciência. A vaga é de quem fechar, né? Então, é isso. Entra em contato e vamos pra cima, beleza? Excelentíssimo mês pra todo mundo, com a graça de Deus. Papai do céu vai abençoar muito, que vai ser um semestre abençoado. Primeiro semestre de 2026 foi bem complexo. Começamos com um ano, muita correria, um entusiasmo louco, mas aí vem o senhor mercado, coloca a gente no chinelo, dá uma aula de humildade pra todo mundo, mostra que não é só subir ad eterno e socou lá 30 e tantos mil pontos da máxima em linha reta, né? Então, é muito importante que você tenha sobrevivido a esse período. Que agora, acredito que a gente vai pegar novamente um período de pernada de alta. E quem estiver com o machado afiado, quem estiver preparado, vai poder surfar o movimento, né? Assim como, posteriormente, tiver um movimento de baixa, a gente vai surfar também. A gente pegou uma operação nos Estados Unidos que eu passei ontem. Cara, deu 20% em 2 dias no à vista. Você imagina isso via opções, né? Então não tenham medo de operar na venda. O mercado dá oportunidade para os dois lados, tá bom? Perdão. Então é isso aí. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Excelentíssimo mês, excelentíssima
Semana é brabo, né, que amanhã já é quinta-feira. Mas é isso aí. Excelente mês para todo mundo e amanhã tem vídeo fechamento diário. Um abraço.